Olá! Entenda tudo sobre as profissões de técnico e de auxiliar de enfermagem. O que você vai fazer no dia a dia? Quais as principais disciplinas do curso? Como está o mercado de trabalho? Quem explica tudo isso é o professor Peterson Vale Rodas Cabaleiro. A profissão de enfermagem, ela tem a sua regulamentação pela Lei 7.498 de 1986, que ela regulamenta o exercício da profissão de enfermagem, e ela divide a categoria em enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. O enfermeiro é o profissional de enfermagem com formação de nível superior, onde ele pode fazer a modalidade de bacharelado e licenciatura, sendo bacharelado para trabalhar a atuação na área técnica e a licenciatura para trabalhar na área de docência. O técnico de enfermagem é um profissional de nível médio, onde ele vai exercer funções mais complexas, funções assistenciais, e o auxiliar de enfermagem também é uma formação de nível médio, mas ao contrário do técnico, exerce funções mais rotineiras, mais simples, que não exijam tanta complexidade. Onde o profissional da enfermagem pode atuar? Os profissionais de enfermagem, de modo geral, eles podem atuar desde dentro de hospitais, seja hospitais gerais, que atendem a todos os tipos de especialidade, ou hospitais especializados, focados numa única especialidade dentro da área da saúde. Eles podem trabalhar em clínicas, né? Eles podem trabalhar em assistência domiciliar, que é o home care. O enfermeiro, particularmente, pode trabalhar na área gerencial, pode trabalhar na área de consultoria, ele pode trabalhar na área de vendas, marketing. O técnico auxiliar, eles já têm um campo um pouco mais restrito por conta da questão da autonomia, né? O enfermeiro, por ser uma profissão que contempla desde a parte assistencial à parte gerencial, ele tem autonomia para executar todas as ações. Já o técnico auxiliar dependem da supervisão do enfermeiro para poder executar suas ações. Mas o que isso não impede também de exercer sua função em diversos níveis de trabalho. Motivos para você atuar na área da enfermagem. A enfermagem, ao meu ver, é uma área onde você pode contemplar inúmeras possibilidades de atuação. Como eu falei, a parte hospitalar, a parte gerencial de consultoria, a parte de docência também são algumas delas. Mas o enfermeiro, no meu caso, posso trabalhar também com musicoterapia, arte-terapia, posso trabalhar na parte de estatística, posso trabalhar com pesquisa. Eu tenho um espectro muito grande de possibilidades que me permitem escolher onde eu quero atuar, né? No meu caso, a área da docência, né? Mas isso vai depender de cada pessoa, né? As experiências que ela vai vivendo durante a graduação, as possibilidades. Então, os professores sempre abrem o nosso leque de possibilidades para que a gente possa, no final, ter uma área de atuação, ter uma área de escolha, né? E a enfermagem tem uma particularidade onde ela une tanto a parte do conhecimento da área de biológicas, mas também ela une isso à parte das humanas, no sentido de entender o ser humano como um todo, entender as suas necessidades e saber completar isso com a parte biológica, né? Nós até dizemos que a enfermagem é uma profissão injusta do sentido curricular, porque ela contempla muitas ciências, ela congrega muitas ciências para uma finalidade específica, diferente de outras áreas de atuação. A gente, durante esse processo, vai descobrindo o que acaba nos tocando, o que acaba mexendo conosco para que a gente, enfim, escolha uma área para atuar. Experiência docente e o enriquecimento profissional e pessoal que a enfermagem proporciona. Eu tenho como experiência profissional a atuação na área de clínica médica cirúrgica, né, cuidando de pacientes de cirurgias de diversos tipos, ortopédica, cardíaca, neurológica, principalmente com idosos, mas também com pacientes jovens, né? Principalmente na área ortopédica, onde nós temos um índice de acidentes automobilísticos, motociclísticos grandes, então existe uma demanda muito grande da parte cirúrgica nesses casos. O enriquecimento ele vem de vários aspectos. Primeiro, o aspecto técnico, por conta do conhecimento e da execução dos procedimentos. O segundo conhecimento é o conhecimento humanístico, porque nós tratamos o paciente como um todo, né?
personalizando a assistência para ele, e com o paciente também nós aprendemos com ele a como cuidar, a como lidar, as suas peculiaridades, vivenciar essas experiências para que a gente possa, assim, aquelas bem-sucedidas, replicar para outros pacientes, né? A questão do trabalho em equipe entre nós profissionais de enfermagem, também com os outros profissionais, uma vez que na discussão de caso clínico, né, quando discutimos o caso do cliente, né, onde expomos o nosso ponto de vista na prestação da assistência, nós também aprendemos com isso, com os médicos, com os fisioterapeutas, com os nutricionistas, e nós agregamos esse conhecimento e procuramos aplicá-lo sempre à parte da assistência de enfermagem. Área clínica, médica e cirúrgica. Geralmente é uma das áreas iniciais básicas da parte de enfermagem, né, onde até na própria rede pública de saúde existe uma demanda muito grande, né? E as rotinas, basicamente, né, se formos levar em consideração os famosos plantões, né, que são as nossas jornadas de trabalho, basicamente começa com a assunção do paciente, nós assumimos o paciente, verificamos com o pessoal, a equipe anterior, sobre o que aconteceu com ele dentro do período de cuidado que ele sofreu anteriormente, e também aplicamos os cuidados para aquele dia, que podem envolver desde cuidados simples como banho, higiene e alimentação, cuidados mais complexos como coleta de sangue, instalação de medicamentos via endovenosa, a execução de alguns procedimentos mais invasivos, que não tem um grau de complexidade tão alto como a aspiração de vias aéreas, ou que exige um grau de conhecimento e instrução e que são considerados mais complexos, como passagem de sonda nasointeral, sonda nasogástrica, e também dispostos a atender e preparados para atender o que nós chamamos de intercorrências, né? Que são as questões que ocorrem que independem do planejamento que nós fazemos, né? Situações que exigem uma intervenção muito rápida da equipe, situações emergenciais, como uma parada cardiorrespiratória, onde necessitamos intervir com o paciente para que ele restabeleça a sua parte fisiológica, para que a gente possa retomar a qualidade da assistência. A clínica médica, ela consiste no atendimento em diversas especialidades, né? Da área cardiológica, área respiratória, área gastrointestinal, área dermatológica, né? Então o profissional da clínica médica ele tem que deter todo esse conhecimento essencial de todas essas partes específicas para ele poder aplicar na assistência. Diferente de um hospital especializado, onde ele só cuida de um determinado tipo de sistema, como por exemplo um hospital especializado em cardiologia, onde você só vai ver procedimentos cardíacos. E a área cirúrgica, ela trabalha tanto paciente que vai fazer o procedimento cirúrgico nessas áreas, e aí existe um grau de conhecimento maior, tanto de preparo de cirurgia, que nós chamamos de pré-operatório, e o cuidado posterior à cirurgia, que é o pós-operatório. Relacionamento interpessoal. A enfermagem é uma das profissões onde se articula com as outras profissões de uma maneira muito complexa e muito intensa, né? O cuidado ele é centralizado na enfermagem, né? A enfermagem ela proporciona cuidado 24 horas para o paciente. As outras especialidades, medicina, fisioterapia, nutricionista, a área de nutrição, não tem essa interação de 24 horas. Portanto, existe uma necessidade muito grande de relação com esses profissionais, porque quando eles querem saber do estado do paciente, saber de como ele passou, de o que ele está sentindo no momento, o primeiro profissional que ele vai recorrer é o profissional de enfermagem, porque é o profissional que está ali e que sabe do que está acontecendo. Habilidades e competências para exercer a enfermagem. Só o gostar, muitas vezes nós falamos, não é o bastante, né? Porque o profissional de enfermagem ele lida com inúmeras variáveis. A variável humana, saber se relacionar com o grupo, trabalho em equipe, o trabalho com pessoas é uma situação que provoca estresse, então o profissional precisa saber administrar isso bem. Ele tem que ter um bom conhecimento na área de biológicas, exatas, né, porque ele vai usar esses conhecimentos para aplicá-lo na assistência, além de questões como proatividade, flexibilidade, capacidade de improviso, raciocínio clínico, e isso trabalhamos com o aluno em sala de aula, em laboratório, em estágio, para que ele execute isso de forma cada vez mais eficaz e rápida e com qualidade,
né? Então, além do gostar, ele também precisa ter uma série de competências prévias para que ele possa executar isso na prática. Por isso que é interessante sempre ele estudar antes a profissão, conhecê-la, para depois poder escolher a sua área final onde ele possa investir a sua carreira. O estágio é obrigatório? O estágio é obrigatório, tanto para a parte da qualificação de auxiliar como da parte de formação técnica, né? Ao todo, consiste na carga horária de auxiliar e técnico, são 600 horas de estágio, como eu já falei, de forma obrigatória. O aluno já tem os campos de estágio para cada disciplina onde ele vai atuar, então, e já tem isso já pré-definido. Ao final da parte teórica, ele já está preparado para fazer o estágio. Então, o aluno começa como auxiliar, terminado toda a parte teórica, e desde que ele não tenha nenhuma dependência, ele está apto para iniciar os estágios do auxiliar. E assim, na mesma coisa com o técnico. O desafio do mercado de trabalho. O curso, seja auxiliar, técnico ou até mesmo a graduação, por si só não é suficiente. Cada vez mais existe do profissional níveis de especialização e conhecimentos mais apurados para a sua área de atuação, né? Então o profissional hoje, seja ele que está perto de se formar, seja ele que pretende ingressar, ele tem que ter a base, a ciência de que ele vai precisar estudar a vida inteira, ele vai precisar aprimorar os seus conhecimentos sempre. A rotina do trabalho e seus desafios. As tarefas, de modo geral, são sempre recorrentes, né? Rotina, né? Então a enfermagem trabalha muito com rotina, principalmente com banho, cuidados de higiene, alimentação, curativos. Então isso sempre acaba se tornando uma rotina, sempre acaba sendo necessário. Mas existe uma importância de que ela seja feita sempre com um olhar atento a que o profissional não faça de modo tão mecanizado a ponto de não notar nenhum tipo de alteração com o paciente. A recompensa da profissão. As questões são intangíveis, são imensuráveis, né? Uma das questões que eu posso elencar como sendo a mais gratificante de todas é quando o paciente reconhece o trabalho do profissional de enfermagem, agradece. Isso é algo que o dinheiro nenhum pode pagar. Para conhecer mais a profissão. Para quem quer conhecer mais sobre a profissão de enfermagem, eu sugiro procurar as escolas técnicas, as faculdades, pois elas oferecem programas de visita monitorada, vão ter contato com professores, vão conhecer sobre os aspectos de cada profissão. O Colégio Inácio, inclusive, faz isso, né? Isso é uma forma muito rica e produtiva do aluno conhecer sobre a profissão. Os sites do Conselho Regional de Enfermagem, do COREN, do Conselho Federal de Enfermagem, do COFEN, blogs voltados para a área da enfermagem, muitos professores têm blogs que trabalham com isso, perfis de Facebook, grupos, então as possibilidades são imensas, fora essas que eu mencionei agora há pouco, para se conhecer da profissão. Mercado de trabalho. Sempre terá mercado para enfermagem, ainda mais agora, como eu mencionei outrora, que a população vai envelhecendo, então vamos necessitar mais profissionais de enfermagem especializados. Então, a tendência é que sempre haverá necessidade de profissionais, mas que esses profissionais também possam estar capacitados para tal, né? Então, a perspectiva que nós temos da profissão é que a demanda irá crescer, só que ao mesmo tempo que ela irá crescer também o nível de necessidade de conhecimento desse profissional para poder atuar na área.